Amém. Todos nós já experimentamos de comprar algo com uma nota de R$50, R$100, e a pessoa do caixa olhar a nota, olhar os verificadores. Dificilmente você vai comprar algo e pagar alguns centavos e alguém vai ficar olhando muito porque tem pouco valor. Quanto mais valor uma nota tem, mais as pessoas têm medo dela ser falsa, porque as pessoas acham que as pessoas não vão gastar muito tempo falsificando coisas sem valor. Quanto mais valiosa é algo, mais tem que ser testado a sua validade. É um programa de uma loja de penhores, não é? Que volta e meia chega alguém com uma peça e diz: essa peça aqui é a peça tal. O cara diz assim: vou ter que chamar um especialista, porque essa peça você está falando que ela vale $50 mil, $100 mil, $500 mil. Eu não posso pagar nisso. Mas você vê, sempre quando é uma coisa barata, ele não chama especialista. Ele pode se arriscar, mas se é muito caro, não é? Então só um especialista vai poder dizer para ele quanto aquilo vale, se ele deve comprar, se ele não deve comprar. As coisas mais importantes devem ser testadas. A coisa que mais deve ser testada em nossas vidas é a veracidade do Evangelho, porque disso depende a nossa eternidade. Disso depende não as próximas horas, dias ou anos, mas os próximos milênios, milhões de anos. Não há nada mais importante. Jesus diz: o que não daria um homem pelo resgate da sua alma? Nada é mais valioso. Então, o que é um cristão? E o que é um ato cristão? O que nós fizemos hoje que leva o sinal de autenticidade ou não? Outro dia eu estava escrevendo na internet e coloquei lá: nunca permita que um cético humanista defina os termos do seu argumento. Deixe a palavra de Deus fazer isso. É uma loucura quando nós pensamos na nossa alma, os nossos corações, nós deixarmos alguém que não é um especialista definir. Era como se o cara viesse com uma peça lá no programa que eu falei, de uma peça de $1 milhão, lá, uma peça egípcia, e você chamasse alguém na rua: vem cá, isso aqui vale $1 milhão de dólares? E a pessoa dissesse: sei lá, acho que vale. Olhando assim, eu pagava $1 milhão. Você está louco. Você chamou o maior especialista do mundo. Então, por que cristãos insistem em deixar as definições sobre a alma, sobre aquilo que deve ser verdadeiro em nós, na mão de alguém que não conhece nada a respeito daquilo? Então, você nunca deve permitir que um cético humanista defina os termos do seu argumento. Quando alguém que se diz cristão vem conversar comigo, ou está fazendo comigo na internet, em qualquer lugar, e vem com definições humanistas seculares, eu paro de ouvir. Não é mais um cristão que está falando. Aquela pessoa não tem nenhum argumento bíblico para aquilo que ela está dizendo. Então, nossa vida espiritual tem que sempre estar sob um escrutínio da verdade. Nossos sentimentos têm que estar sempre sob o escrutínio da verdade. Nossos desejos e nossos atos têm que estar sempre sob o escrutínio da verdade. E nós sabemos que grande parte das vezes a palavra de Deus ela funciona na minha vida, por exemplo, exatamente dizendo que a maior parte das minhas ideias não são boas ideias, que eu devo jogá-las fora e em outra direção. Mas nós costumamos fugir de escrutinar os nossos corações. É como gente que tem medo de exames para não descobrir determinadas doenças. O cara faz exame, coisa boba, mas se o exame é para saber se tem um tumor maligno, o cara fica com medo. Como se o exame pudesse produzir a doença que ele vai identificar ou não. E a vida espiritual é ainda pior. E nós tendemos a não examinar. Mas pior, nós tendemos a ver sinais que nós explicamos com o humanismo secular, exatamente porque nós não queremos encarar realidades. E nós usamos isso como uma desculpa para fugir disso. E nós sabemos que o homem não tem Deus como sua alegria, não tem Deus como sua paz, não tem Deus como seu descanso, por nenhum problema físico, por nenhum problema bioquímico. Nós sabemos que a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas por nenhum problema em suas mentes. Nós sabemos que os homens têm um problema, um grave problema, mas que esse problema não é físico, não tem nada a ver com o seu corpo. O problema do ser humano é o pecado, e o pecado não é físico. Ele é pecado para Satanás, que não tem o físico
um corpo físico como o nosso é pecado. Você vê para os anjos, o pecado não tem nada a ver com o corpo, e com biologia, e com bioquímica. E a Bíblia diz que todos pecaram, todos amam as trevas. Não é nenhum problema em seus cérebros, não é nenhum defeito físico. A Bíblia diz que o homem é inimigo da verdade de Deus. Não é porque tem um problema nos seus neurônios. Há um problema muito mais profundo no ser humano. A Bíblia diz que a mente do ser humano é inimizade contra Deus. Isso não tem nada a ver com biologia. Não tem nada a ver com a bioquímica do cérebro. A mente dele é inimiga de Deus por causa do seu coração. E o coração não é essa bomba. Então a conversão não é uma mudança de comportamento, porque nós podemos mudar comportamentos. Ou não é uma mudança de valores, nem uma mudança bioquímica. Nunca ninguém vai inventar um remédio que vai finalmente fazer os homens melhorarem. A conversão, então, é uma mudança de natureza. Coisas que têm a mesma natureza podem ter diferenças. Você pensar num tubarão, eles podem ter diferença. Pode ter um tubarão que é mais forte, mais saudável, maior ou menor. Mas o que faz eles tubarão, faz todos eles tubarão. Você pode achar que o tubarão é mais forte que o outro, é maior, mas é tubarão. A natureza deles faz essas outras diferenças serem não importantes, porque elas não definem eles. O que define eles é a natureza deles. É um tubarão, ali é um leão. Você não vai tratar ele como um poodle, porque não vai dar certo. Ele tem uma natureza de leão. Há um leão maior, um leão menor, um leão macho, um leão fêmea, mas eles são leões. Essas diferenças, um leão mais que você acha que está mais saudável, um que está menos, um mais gordinho, um leão mais magro, essas diferenças são não são importantes, porque não é o que define eles. E a conversão, então, é uma mudança de natureza. Os leões têm muito mais coisas que os faz leões do que essas diferenças. E a nova natureza do cristão não pode ser moldada por nada que não seja Deus, o Espírito de Deus. Ele cria ela, ele mantém ela, ele forma ela. Uma maneira de esclarecer o significado de todo ato cristão, outro dia eu estava falando a respeito disso, anotar o quanto do diabo pode fazer aquilo. Porque você vê, nós estamos falando sobre uma mudança de natureza. E é óbvio que tudo que o diabo pode fazer, ele pode fazer sendo o diabo. Então, tudo que o diabo pode fazer é esclarecedor para o significado da veracidade do que está acontecendo dentro de mim. Então, você deve anotar tudo quanto do ato que você está fazendo o diabo pode fazer, e assim, por exemplo, esclarecer várias coisas na sua vida como verdadeiras ou falsas. Nossa fé, por exemplo. O que é a fé salvadora? O que eu crer que realmente me fez uma nova criatura? Me dá uma nova natureza. Tiago diz assim, em Tiago 2,19, Jonathan Edson tem um tremendo sermão a respeito desse texto, né? Tiago diz assim: você acredita que Deus é um? Você faz bem. Até os demônios acreditam e estremecem. Outra versão: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e eles tremem. É muito real para eles. Eles creem que Deus é um só e eles tremem. Em outras palavras, a fé salvadora deve ser mais do que os demônios podem fazer. Crer que Deus existe e tremer diante da sua existência não é definição de fé salvadora, porque os demônios fazem isso. E se isso fosse definição de fé salvadora, então você tem que dizer que os demônios estão salvos. Eles são a definição de quem está morto espiritualmente. Então você vê, alguém pode estar morto espiritualmente, crer que Deus existe e tremer ante a essa realidade. E está morto, não tem uma nova natureza. Satanás não tem uma nova natureza. Ele é o paradigma da morte espiritual. Está morto
espiritualmente. Ele, todos os demônios e todos os homens como nascem no mundo. Mas você vê, Tiago está dizendo, você acha que é grande coisa? Crer que Deus é um só? E até tremer disso, então, os demônios fazem isso. Portanto, todas as nossas definições têm que ser muito maiores do que aquilo que os demônios podem fazer. Então a fé salvadora deve ser mais do que aquilo que os demônios podem fazer, porque eles são a essência da morte espiritual. Então você deve tomar nota disso. Isso tem me acompanhado há tanto tempo, tantos anos, e descobrir o que eles podem fazer. É muito instrutivo você sempre pensar no que os demônios podem fazer. O que os demônios podem fazer? Tudo que eles podem fazer não é espiritualmente verdadeiro. Tudo que eles podem fazer não está relacionado a uma nova natureza. E nunca aceite, então, mas nenhuma definição de qualquer coisa no reino de Deus, por exemplo, de fé, que exige apenas o que o diabo fala. Quando alguém diz assim, se você crê em Jesus só, você crê que ele existe, crê que Deus é Deus, e você até treme e diz que você está salvo. Essa não pode ser a definição. A definição da fé salvadora tem que ir além disso. Por quê? Porque isso os demônios experimentam. E eles estão mortos espiritualmente para sempre. Então existe esse princípio exegético. Nenhum de nós foi deixado na escuridão para não escrutinarmos nossos corações, nossos sentimentos, nossas afeições, e ficarmos na escuridão se ali estão as definições de alguém vivo espiritualmente ou não vivo espiritualmente. Ou como a gente vê muito cristãos dizendo assim, eu queria tanto saber a vontade de Deus. Quando a gente ouve os cristãos falando, a sensação que a gente tem é que Deus nunca contou a vontade dele para ninguém. É que Deus escondeu a vontade dele num lugar que todo mundo está procurando a vida inteira e ninguém acha. Quando na verdade a Bíblia mostra toda a vontade de Deus, não tem nada escondido. Quando as pessoas dizem que querem saber a vontade de Deus, normalmente elas têm um plano, um sonho, elas querem fazer aquilo, querem descobrir se o sonho dela vai poder ser realizado ou não. Não há nenhuma dificuldade de saber a vontade de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz assim, a vontade de Deus é a vossa santificação, vos abstenhais de toda prostituição sexual. Difícil. Aí as pessoas às vezes querem conversar contigo horas sobre problemas sexuais, mas não é porque ele não sabe a vontade de Deus. Paulo não podia ser mais claro do que em Tessalonicenses qual é a vontade de Deus. Se abster de toda prostituição sexual, qualquer coisa que não está dentro daquilo que Deus determinou, tudo isso, você já sabe. Você não precisa discutir horas a respeito daquilo, você já sabe, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é escondida. A vontade de Deus, a revelação de Deus de como são os homens que têm uma nova natureza também não é escondida, tudo isso é claro. Então existe um princípio exegético que é útil em todos os contextos bíblicos, e esse princípio é o que eu disse, quando você estiver procurando discernir o significado de um dever bíblico, essa pessoa tem um novo coração, na verdade eu tenho um novo coração, isso aqui é uma oração de verdade, o que eu fiz agora há pouco aqui foi adoração, chegou a Deus. Sempre que você olha para as coisas que a nova natureza faz, você deve perguntar o quanto disso o diabo poderia fazer. O quanto disso o diabo poderia realizar. E você toma nota de tudo que o diabo podia fazer no louvor aqui hoje. Todas as coisas que ele poderia fazer, o diabo, os demônios. Quando você pensar qual é a verdadeira oração, anote tudo que o diabo poderia fazer daquilo que você está fazendo. E jamais iguale a definição bíblica ao que o diabo pode fazer, porque o diabo nunca pode fazer nada no que diz respeito àquelas coisas de alguém que tem uma nova natureza. Há uma impossibilidade final. Então todo dever cristão ensinado na Bíblia envolve mais do que o diabo pode fazer. Toda definição cristã do que deve estar em nós deve extrapolar tudo o que o diabo pode fazer. 1 Coríntios 12, 13, Paulo diz assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, exceto pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então,
aqui em todos os outros textos você aplica esse princípio exegético, não é? Você vê o que o diabo pode fazer disso que está sendo dito. Então lembremos que o diabo não tem nenhuma dúvida que Jesus é o Senhor. Ele não está em dúvida hoje, agora. O diabo não está pensando, será que ele é o Senhor? O diabo acredita que ele é o Senhor, não é? O diabo diz que ele é o Senhor. Então, óbvio, quando Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser através do Espírito Santo, o que ele está querendo dizer é algo que está além, não é, de uma definição muito simples, porque o diabo não tem dúvida sobre o senhorio de Cristo no mundo e em todo o reino demoníaco, e no céu, e na terra. Ele sabe que Jesus é o Senhor, ele tem certeza, e os demônios também. Em Mateus 8, 29, os demônios clamam a Jesus. Eu já disse aqui, quando estava olhando os primeiros capítulos de Marcos, que até a metade do livro de Marcos ninguém sabe quem é Jesus. Está todo mundo perguntando, quem é esse? Será que é João? Será que ele é Elias? Será que ele é Moisés? Ninguém sabe quem é Jesus na primeira metade do livro de Marcos, a não ser os demônios. Toda vez que um demônio encontra Jesus, diz exatamente quem ele é. Ou seja, até a metade do livro de Marcos, se você quisesse saber quem Jesus era, perguntava a um demônio. Porque se tu perguntasse a qualquer outro, eles não iam ter certeza quem ele era. As únicas pessoas que podiam dizer, os únicos seres, né, que podiam dizer quem ele era, eram os demônios. Se alguém queria ouvir uma verdade sobre Jesus, tinha que escutar o demônio falando, porque o resto estava todo mundo na dúvida, quem é ele? Quem será ele? É um dos profetas? Então, em Mateus 8, 29, os demônios clamam assim, o que você tem a fazer conosco, ó Filho de Deus? Você veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Ou em outra versão, eis que gritaram, o que você quer conosco, filho de Davi? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? O texto continua assim, ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles, então os demônios pediram a Jesus com insistência, se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. E Jesus disse, pois vão. E eles saindo entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou de espinhadeira abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Você vê, os demônios reconheciam o senhorio de Cristo, e como eles não podem fazer nada sem a sua ordem, nem entrar num porco, eles chamam ele de o Filho do Deus vivo. Tu vai nos atormentar agora? Tu vai nos destruir antes da hora? Em Marcos 1, 24, um demônio diz a Jesus assim, você veio nos destruir? O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Sei quem você é. Tu é o Senhor de tudo. Tu é o Santo de Deus. Você vê? E quem está falando é um demônio. Eu sei quem você é, o Santo de Deus. Então essas frases, tu és o Filho de Deus, tu és o Santo de Deus, atribuem claramente a Jesus o senhorio final sobre todas as coisas. Os demônios, todo o universo criado. Então isso deve ficar mais claro quando você vê o que os demônios dizem que Jesus pode fazer, nos atormentar, nos destruir, permitir ou não que nós entremos nos porcos. Então o diabo sabe e admite e confessa, como a gente vê aqui, que Jesus é o Senhor sobre eles, é o Senhor sobre tudo, e que seus dias de liberdade para agir estão contados. Vieste nos atormentar ou nos destruir as nossas obras, o que nós estamos fazendo antes da hora, porque ele sabe que tem uma hora, que tudo isso é contado. E você vê, eles estão falando que ele é o Senhor, que ele é o Santo, que ele é o Filho de Deus, mas você viu Paulo dizendo que ninguém pode dizer isso a não ser pelo Espírito Santo. Então é óbvio que nós devemos anotar o que o diabo pode fazer e devemos perceber que o que Paulo está dizendo é algo que é mais do que os demônios estão fazendo.
Mas, às vezes, acontece de um texto da Bíblia parecer que está indo de contra outro texto da Bíblia. Outro dia alguém me perguntou isso na internet exatamente a respeito desse texto. Alguém me perguntou sobre a passagem bíblicas que pareciam conflitantes. Pareciam conflitantes porque essa pessoa não tinha o ponto exegético correto. Então ele perguntou para mim exatamente isso. Em 1 Coríntios 12, 3, diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, exceto pelo Espírito Santo. É o que nós vimos Paulo dizer. Mas, e há versículos paralelos em 1 João 4, 2 e 3, que diz o mesmo. Contudo, em Mateus 7, é o que a pessoa perguntou, de 21 a 23, Jesus diz que haverá muitos que dirão a ele, Senhor, Senhor, e que ele vai responder, eu nunca te conhecia. Como assim? É o que a pessoa perguntou. Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Mas Jesus diz que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, nós vivíamos chamando a Ti de Senhor. E Jesus vai dizer assim, eu nunca conheci vocês. Vocês disseram Senhor, Senhor, a vida toda, mas nunca tiveram vida espiritual. Sempre estiveram mortos. Então essa pessoa perguntou, mas não parece um choque? Paulo diz que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. 1 João, o apóstolo João diz a mesma coisa no capítulo 4, e Jesus no Mateus 7 diz que muitas pessoas vão dizer Senhor, Senhor, e ele vai dizer que não conhece aquelas pessoas. Então ele perguntou, pastor, como nós devemos entender essas duas afirmações como verdadeiras? Ninguém pode dizer Senhor a não ser pelo Espírito Santo, e que muitos dirão Senhor, Senhor naquele dia, e Jesus vai dizer que nunca conheceu aquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa nunca esteve viva espiritualmente. Então, portanto, aqui a questão é a tensão do que a pessoa estava perguntando entre os dois textos, e realmente não são só textos, isso faz parte da nossa experiência. Nós também falamos Senhor, Senhor nesta noite. E você vê, nós não podemos descansar nesse fato, pelo que Jesus disse. Nós sabemos que os demônios, como nós vimos, podem fazer o que nós fizemos. Paulo diz que ninguém pode dizer Senhor, Senhor, sem ser pelo Espírito Santo, e Jesus diz que muitos vão dizer Senhor, Senhor, ele vai dizer naquele dia que não conhece essas pessoas. E há mais então do que apenas uma dificuldade. As nossas vidas dependem totalmente disso. No 1 Coríntios 12, 13 diz, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, exceto pelo Espírito Santo. É um texto glorioso. É impossível, Paulo está dizendo no texto, dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Portanto, é claro que o diabo pode dizer Jesus é o Senhor. Os demônios dizem Jesus é o Senhor. E muitos perdidos dizem Jesus é o Senhor, e naquele dia vão dizer para ele, e ele vai dizer, olha, eu não conheço vocês. Então, na verdade, a gente viu que não só o diabo pode dizer, como ele diz. Tu és o santo, tu és o santo de Deus, tu és o Senhor sobre nós, tu pode nos atormentar, nos destruir, pode deixar a gente entrar no porco ou não entrar no porco, tu podes tudo. Então isso é útil para entender o significado de Paulo em 1 Coríntios 12, 3, porque isso é fundamental para a gente escrutinar os nossos corações. Quando ele diz, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, exceto pelo Espírito Santo, como o diabo pode dizer Jesus é o Senhor, nós sabemos que o dever de dizer Jesus é o Senhor é mais do que acreditar que Ele é o Senhor, é mais do que saber que Ele é o Senhor, e mais do que saber que você está sujeito ao senhorio dEle, que Ele é supremamente poderoso, que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O que Paulo está dizendo é algo maior do que isso, porque isso, como vimos, Satanás diz e sabe. O diabo não só diz isso, ele acredita nisso. O diabo sabe que é verdade. O diabo pede para entrar num porco, e como Jesus diz, então vai, ele vai. Se tiver não, é não. Então, mesmo é verdade quando a gente menciona Romanos 10, 9, onde Paulo diz assim, se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e acreditar em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, parece simples. Se você confessar com a boca e acreditar no coração que Ele é o Senhor, você é salvo. Agora, você deve perguntar, o diabo pode fazer isso? Ele pode confessar com a boca que Jesus é o Senhor e acreditar que Ele é?
Lógico que sim. Não apenas os cristãos confessam Jesus como Senhor, o diabo confessa. Mas ele fala, mas acreditar no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. Então, o diabo acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele estava lá quando ele morreu, estava lá quando ele ressuscitou. Ele não só acredita por saber que é verdade, ele sabe que é verdade por presenciar os fatos. Então, o diabo acredita que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Sim. Ele confessa que ele é o Senhor? Sim. E ele acredita que ele ressuscitou? Acredita. Ele sabe. Então ele, na verdade, dedica grande parte da sua energia, eu diria que ele dirige toda a sua energia, né, diabólica, para cegar a mente dos incrédulos, exatamente para não verem isso. O trabalho dele é exatamente impedir as pessoas de verem o que ele sabe ser verdade. Para que eles não vejam, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4,4, a luz do Evangelho na glória de Cristo. E essa glória é o que? É a glória do Cristo ressuscitado, do Cristo que venceu a morte, do Cristo que pagou o pecado e redimiu os eleitos. Essa é a glória, a luz do Evangelho da glória. É o que Cristo fez, que produz todas as coisas que o Pai tinha decretado. O que ele tenta impedir das pessoas de verem é exatamente isso, que ele sabe ser verdade, que ele acredita que é verdade, e tudo que ele tenta fazer é impedir as pessoas de verem isso. Essa glória é a glória do Cristo ressuscitado, brilhando através do Evangelho, através da beleza final de Deus que o Evangelho mostra. Então o diabo sabe que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e, portanto, o dever de confessar Jesus como o Senhor e crer que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos deve significar mais do que aquilo que o diabo confessa e crê. Porque o diabo confessa que ele ressuscitou, que ele é o Senhor, e o diabo crê que ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. É óbvio que quando Paulo está dizendo que aquele que confessa e crê é salvo, ele está falando mais do que o que o diabo pode fazer. Então o argumento é que esse princípio do diabo é esse indicador exegético útil em todas as áreas da nossa vida, para aprofundar a realidade que Paulo tem em mente, que Jesus tem em mente, que toda a Bíblia tem em mente, quando declara as realidades de alguém que tem uma nova natureza. Porque você vê que há uma fé, uma crença demoníaca, e há uma fé salvadora, e elas são diferentes. É por isso que Tiago está dizendo, você crê que só existe um Deus? Então, faz bem, o diabo também crê. Isso não tem relação com a fé salvadora. Então, Romanos 10:9 dá uma pista do que é essa realidade mais profunda. Se vocês acreditarem em seus corações que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, a verdade é que Paulo só está fazendo uma referência a um texto do Velho Testamento, da boca confessar e você crer com o coração, que é retirado de Deuteronômio 30, verso 14. A palavra está na sua boca e em seu coração. Ou seja, a palavra tem um valor quando ela está na boca e em seu coração. Tem que haver a mesma coisa na boca e no coração para aquilo ser verdadeiro, espiritualmente. Por exemplo, Deus disse assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, não me adoram. Você vê, a boca e o coração tem que estar no acordo. Se eu digo, tu és o bem mais precioso, tem que ser no coração. Contigo eu não temerei mal algum, o coração não pode estar apavorado, porque essas coisas estão em contradição, não é real. Tu é o esconderijo altíssimo, você pode confessar isso com a boca, mas se no teu coração você não se sente protegido nesse esconderijo, então aquilo ali, os demônios também poderiam fazer. O que Paulo sinaliza com as palavras em teu coração é que você confessa com alegria que Jesus é o Senhor, você confessa com gozo, você confessa com a percepção da paz que isso dá, porque Ele é o Senhor.
Você confessa com uma alegria indizível e cheia de glória. Você se submete a Ele em obediência alegremente. Você quer seguir a Ele e negar a si mesmo com prazer, com gozo. O demônio não pode fazer isso. Eles admitem que Ele é o Senhor, mas eles não têm alegria nisso. Eles não têm nenhuma paz nisso. Quanto mais eles pensam nele como Senhor, mais eles pensam em como isso evidencia que eles não são senhores de nada, e isso não é nada bom. Então você confessa com alegria que Jesus é o Senhor, e você abraça com alegria final e paz a ressurreição. Você abraça o fato de ele ter ressuscitado dos mortos, como Paulo diz assim: ó morte, onde está a morte, o teu aguilhão? Você vê, Paulo está confessando a ressurreição de Cristo, e ele sabe que em Cristo a morte foi vencida na vida dele. O coração dele está produzindo afeições correspondentes à declaração e à crença em sua mente de que ele ressuscitou dos mortos. Então, abraça, com sua entrada gloriosa no senhorio de Cristo. O fato de Jesus ser o Senhor te alegra, te dá gozo, te dá paz. É o que o apóstolo Paulo diz: o amor dele nos constrange, de tal maneira que um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, vivam para Ele. Ele não está falando isso assim: agora vou ter que viver para Ele, não vou poder mais viver para mim mesmo, não vou mais poder seguir os meus desejos, a minha vontade, eu vou ter que viver para a vontade dEle. Você vê, há muitas coisas que a gente chama que faz parte do nosso chamado ministerial, que não tem nada a ver de a gente gostar ou não gostar. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha um chamado para pregar o evangelho. Todos nós temos. Ele disse assim: eu vou apanhar de cidade em cidade. Se tu perguntasse a Paulo se ele gostava de apanhar, ele não gostava de apanhar. Quem gosta de apanhar? De sofrer humilhações? Ele não gostava. Mas ele tinha um deleite tão grande em proclamar Cristo, que isso não era nada comparável àquilo. Ele abraçava o senhorio de Cristo, que decidiu que ele glorificaria a Cristo dessa forma. No dia que Paulo foi chamado, Deus disse para ele: eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer por causa do Evangelho. Ninguém que gosta de sofrer é saudável, não é? É patológico você gostar de sofrer. Mas quando Jesus diz isso, você vê, Paulo abraça o senhorio de Cristo, que decidiu que sofrer pelo Evangelho ia mostrar o valor de Cristo como algo precioso, de tal maneira que lá em Filipenses ele vai dizer que perdeu tudo por causa de Cristo, e não era nada. Você vê, porque Paulo confessava com a boca e ele cria com o coração. Quando Paulo está dizendo isso, você vê, ele está falando sobre algo que não tem nada a ver com o que um demônio pode fazer. O demônio não pode sentir, o demônio não pode ter afeições espirituais santas. Ele pode ter afeições espirituais das trevas, como todo ser morto espiritualmente, anjo, homem. Então, nós sabemos disso porque Paulo fala em Romanos 6,17, por exemplo, de ser obediente de coração. Como eu estava dizendo, a mudança que a gente experimenta não é uma mudança de moralidade, de atos, de comportamento, é uma mudança de natureza. Eu posso obedecer esse meu coração, mas aquilo é contrário ao que eu sou, não é a expressão do que eu sou. Ou seja, ele, por exemplo, diz assim, que Deus ama aquele que dá com alegria, ou seja, o ato de dar tem que corresponder uma afeição no coração, de alegria de eu estar dando o dinheiro. Paulo diz: se não é assim, se você faz por tristeza ou por necessidade, o teu ato externo não corresponde ao seu coração, você está jogando o seu dinheiro fora, você devia ficar para ele, com você, devia ficar com ele, gastar com o que você quiser, porque você está dando dinheiro como o diabo dá, porque Deus ama o que dá com alegria. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, ou seja, eles falam coisas a meu respeito, mas o coração deles não tem essas afeições. Ele está dando dinheiro, mas o coração dele está triste.
ou o coração dele está sentindo que ele é obrigado a fazer isso. Ele vai encontrar maneiras de não dar e de encontrar uma desculpa, porque ele dá por necessidade. Então Paulo diz em Romanos 6,17: seja obediente de coração. Então, alegria indizível e cheia de glória, paz, pensar no senhorio de Cristo sobre a minha vida com gozo, com descanso. Os demônios não podem. Eles não podem pensar e confessar. Eles confessam: tu és o santo de Deus, mas eles não podem ter afeições que correspondam a isso. E o amor de Cristo nunca vai constranger eles. Outra coisa constrange ele. É óbvio que eles obedecem, é óbvio que eles tremem. Nós vimos eles fazendo isso com Cristo, nós vimos Tiago falando isso. Eles obedecem, eles tremem, mas é óbvio que, por exemplo, um dia todo joelho vai se dobrar e confessar que Jesus é o Senhor, e ninguém vai ser salvo por causa disso, porque é óbvio que todas essas pessoas vão confessar, porque era óbvio, eles vão ver, eles vão se deparar com o óbvio que eles não quiseram, que eles negaram em seus corações o tempo inteiro. Eles vão ter que confessar, mas o coração deles vai ser como o coração dos demônios. Eles estão mortos espiritualmente. Eles não vão poder se alegrar com o fato de que Jesus é o Senhor. Eles vão confessar, eles vão se prostrar, mas eles não podem fazer isso, como Paulo está dizendo, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, só pelo Espírito Santo você pode dizer que Jesus é o Senhor e o teu coração produzir as afeições espirituais de gozo, paz, alegria, deleite no senhorio dele, na sua vida. Então, ele contrasta desejar algo no coração com querer relutantemente, ou sobre compulsão, como a gente viu em 2 Coríntios 9:7. Ele diz: não contribua com tristeza e com necessidade. Se você está se sentindo compungido ou obrigado, é inútil. Se há uma compulsão, uma obrigação, é inútil. Deus está vendo, Deus estava olhando para o seu coração. Se a tua contribuição é como o diabo poderia contribuir, ou seja, obedecer contrariado, então não há nada de espiritual nisso. O diabo obedece assim também, porque o diabo não pode finalmente desobedecer o que Deus quer, mas o diabo nunca vai poder obedecer Deus com prazer, com deleite, com gozo. Paulo diz: não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, Deus recebe o louvor dos lábios daquele que flui do coração. Ou seja, há algo no coração que corresponde ao ato externo, ou é do meu cântico, ou é da minha declaração, Ele é o Senhor, ou é do dinheiro que eu dou. Se não há isso, eu estou fazendo como o diabo faz. É óbvio que isso não tem nenhuma relação com a vida espiritual. Por isso, esses são testes fundamentais. Paulo diz: cada um contribua segundo tiver propósito em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. É óbvio que Ele não ama quem é compungido, obrigado. Ou seja, Deus não se deleita em Satanás porque ele obedece. Ele tem que obedecer. Como ele não obedeceria? Ele existe em Deus, se move em Deus, pensa em Deus. Ele não pode fazer nada que finalmente contraria o decreto de Deus. Ele pode, enquanto Deus quer, contrariar a vontade normativa de Deus. Então, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá. Quem não faz assim, não é objeto do amor de Deus. Por quê? Porque está sendo compungido, está com medo. A pessoa pode dizer assim: não, mas o cara contribui porque ele acha que a vida dele, Deus vai, de alguma maneira, Deus quer isso, mas é isso que o Tiago está dizendo lá. Os demônios creem, eles estremecem, eles têm temor, eles têm medo, mas essa não é uma afeição que flui da alegria, do gozo, do deleite. Então é exatamente assim que o diabo afirma a ressurreição de Jesus. Ele afirma. Se você perguntar ao diabo se Jesus ressuscitou, ele finalmente não pode negar. E o senhorio de Cristo, com relutância, com compulsão, com tristeza, ele não pode dar essas declarações, como o apóstolo Paulo está falando ali de dinheiro, dar com alegria. O diabo não pode fazer isso com alegria, com gozo. Ele tem que fazer com tristeza e por necessidade.
Então, um dia, como eu disse, está em Filipenses 2, 10 e 11, um dia a Bíblia diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Um dia, todos os seres criados, anjos, as criaturas viventes, homens, demônios, todos vão se ajoelhar e confessar que Ele é o Senhor. Uns vão estar salvos, e outros não vão estar, todos confessando junto, uns com deleite final no coração e outros por tristeza e por necessidade, porque terão que fazer. Então, voltando em 1 Coríntios 12, 3, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, exceto no Espírito Santo. O que Paulo quer dizer, então, é que sem a obra transformadora do Espírito Santo, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor com um abraço alegre ao senhorio dele, com uma felicidade em obedecer a Ele, sentindo paz no coração, porque Ele é o Senhor e determinou a história. Sentindo paz, porque Ele, por exemplo, disse para Paulo: eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer por causa do meu nome. Ele é o Senhor. Paulo abraça isso com alegria, com paz, com deleite, com gozo, com alegria. Você vê, Paulo perdeu tudo por uma coisa. Ele não disse: que droga, né? Mas se Jesus queria isso, ele não foi com tristeza e por necessidade. O que ele diz? Eu considero tudo isso esterco. Não considero que isso tenha valor, o que eu perdi. Você vê, há afeições nele, no coração, que evidenciam que tudo que ele perdeu, ou deu, foi com alegria, e não por compulsão ou necessidade. Foi com um abraço alegre, com alegria indizível. Foi, de fato, com um coração satisfeito. Foi porque ele viu Jesus como tesouro supremo, em comparação a todas as outras coisas. Então ele diz: mas o que era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Você vê, há uma alegria, há um coração que se deleita no senhorio de Cristo sobre a vida dele, que satisfaz ele. Isso Satanás não pode. Você vê, Satanás pode dizer que Jesus é o Senhor. Satanás acredita que ele ressuscitou dentre os mortos, mas não está salvo. Porque ele não pode ter as afeições correspondentes, verdadeiras a isso. Se o diabo tivesse um corpo físico como nós, e no meio de nós, aquele texto do apóstolo, ele poderia dar dinheiro, mas sempre com tristeza e por necessidade. Nunca seria um ato de alegria. Então ele poderia, e faz isso, porque aí não estamos falando de algo físico como dinheiro, ele pode dizer que Jesus é o santo. Ele pode se ajoelhar, mas não é adoração. Porque quando ele declara isso, e quando ele se ajoelha, e quando ele declara que Jesus é o santo, é o Senhor, não há a alegria correspondente em seu coração. Então, para você escrutinar a sua vida, o que de fato evidencia a vida espiritual é sempre olhar o que o diabo pode fazer. É óbvio que a definição bíblica está em Belém. O que Jesus está dizendo, então, eu tive que dizer para aquela pessoa, não estava contrariando o que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Jesus está dizendo que muitos dirão Senhor, Senhor, mas não vão entrar no reino dos céus. É porque é óbvio que essas pessoas aqui falaram Senhor, Senhor, como o diabo diz que Jesus é o Senhor. E Paulo está dizendo que se alguém diz que Jesus é o Senhor, com um abraço alegre a esse senhorio, com um deleite em Cristo no coração, não é? Então, só o Espírito Santo pode produzir isso. Ou seja, a natureza humana caída, como a natureza caída de Satanás, não pode produzir essas afeições que se deleitam em Cristo na posição que Ele é. Então, o diabo admite o poder de Jesus, o senhorio de Jesus, a deidade de Jesus, a vitória final de Jesus, mas ele não se alegra nisso. Não se deleita, não tem paz nisso, não tem gozo nisso. Somente pelo Espírito Santo você pode amar essas verdades, de tal maneira que sejam as coisas mais preciosas na sua vida, a fonte do seu consolo, a fonte da sua paz, seu abrigo. Somente pelo Espírito Santo você pode ter Ele como Senhor, de uma maneira que isso se transforme em alegria indizível e cheia de glória em você. E é isso que nos torna
cristãos verdadeiros, o que o diabo pode fazer não mostra nada a respeito da veracidade. Então, não apenas acreditar nos mesmos fatos verdadeiros que o diabo acredita. Em tudo que nós acreditamos, o diabo acredita porque são fatos, não é? E confessar com a boca, o diabo confessa que ele é, mas você vê, no entanto, apesar de fazer as duas coisas, ainda assim ele é o diabo. É por isso que o apelo é algo inútil, porque você obriga o ser humano, ou constrange o ser humano a falar com a boca e fazer um ato que o demônio pode fazer. Aí depois você diz que ele está salvo. Então, voltando à pergunta, quando Jesus diz, eu não vos conheço, 1 Coríntios 12, 13, que a pessoa me fez, né? Paulo diz que ninguém pode dizer Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, junto com 1 João, em Mateus 7, 21 e 23, Jesus diz que muitos vão dizer Senhor, Senhor, e ele vai responder, eu nunca conheci vocês. Você vê que há essa profundidade, não é? Na declaração de Paulo e de Cristo. Então, em Romanos 8,15, por exemplo, diz assim, que vocês não receberam o espírito de escravidão para voltar ao medo, mas receberam o espírito de adoção como filhos, pelos quais clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então soa como se uma pessoa pode dizer Abba, Pai, então o Espírito Santo está atuando nela. Mas não é isso que Paulo está dizendo. É óbvio, né? Qualquer ser humano pode dizer, chamar Deus de Pai. Não só pode, como chama. Não é? E Jesus criticou líderes judeus exatamente porque chamavam Deus de Pai, e ele falou, falam que Deus é Pai de vocês, mas Deus não é Pai de vocês. O pai de vocês é o diabo. Você vê? Mas eles falavam que Deus era o pai deles. É óbvio quando Paulo diz que só com o Espírito Santo de nós clamamos Abba, Pai, não quer dizer que ninguém pode chamar Deus de Abba, Pai, ou achar, né, ou entre aspas sentir que Deus é seu Pai, a não ser que seja verdade. A abordagem liberal, ela exatamente preferia chamar até Deus de Pai do que de Deus. E eles nem sequer acreditavam na expiação, enfim. Então é possível você chamar Deus de Senhor, e é possível chamar Deus de Pai, e não ter nenhuma evidência da verdadeira fé. Não é? E há duas dicas, por exemplo, nesse texto que nos ajudam a entender, como a gente viu em 1 Coríntios 12, em Romanos 8, segundo assim, Deus ser Pai, só o Espírito Santo pode fazer você clamar, e faz você clamar Abba, Pai, e você sente o gozo, a paz, a proteção, o descanso dele ser seu Pai, dele cuidar de você estar nas mãos dele. No texto que nós começamos o culto, em João 10, 29, a gente falou do verso 28, né? Mas no 29, Jesus diz assim, o meu Pai tem as minhas ovelhas em suas mãos, e ninguém pode tirar ela das mãos dele. Então, quando meu espírito clama que ele é meu Pai, eu descanso em todas essas coisas. Eu tenho as afeições que correspondem à declaração. Esses são os ponteiros. No versículo 15 de Romanos 8, ele diz, vocês receberam o espírito de adoção como filhos, para que clamamos Abba, Pai. Então, a escolha de Paulo da palavra clamar é nos comunicar, não é que esse clamor vem de dentro de vocês, não é algo que vocês declaram, é algo que o coração de vocês agora abraçou, com deleite, com paz, com descanso, o fato da paternidade de Deus. E isso afunda profundamente em nossos corações esse descanso, essa paz, esse gozo, essa confiança na sua sabedoria, e os nossos corações então clamam Abba, Pai, porque essa é a afeição profunda lá. E é óbvio que um homem pode dizer isso sem o Espírito Santo, mas então ele não vai ter esse descanso de que saber que Deus é seu Pai e tem você em suas mãos, daria a você a paz. E a segunda coisa, a mesma coisa
no fato lá em 1 Coríntios 12, 3, porque lá diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, exceto pelo Espírito, e a frase é Curios, não é? Jesus é o Senhor. Naquele contexto em que eles estavam vivendo, as pessoas tinham que declarar publicamente Curios Caesarus, ou seja, César é o Senhor. Confessar Jesus é o Senhor era quase certeza de pena de morte. Você tinha que ter um descanso, uma confiança para confessar o senhorio de Cristo num contexto de ser assassinado. E não tinha nada para se ganhar. Então o diagnóstico divino é o retrato desse diagnóstico divinamente inspirado do coração humano, e é uma receita divina da única coisa que evidencia a cura dos nossos corações, ou a nova natureza formada e forjada em nós. Todo coração humano, em todo o mundo, está em uma condição espiritual tão rebelde que não pode se submeter ao Senhor de Jesus com alegria, como os demônios se submetem, mas não com alegria, não com paz, não com gozo, não com descanso. E o único remédio é o trabalho triunfante do Espírito Santo para transformar essa rebelião em submissão alegre, de tal maneira que você confessa que Jesus é o Senhor com um coração cheio de alegria indizível e cheio de glória. Então aqui está a maneira como Paulo coloca isso em Romanos 8,7. A mente da carne é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus. De fato, não pode. Quem está na carne não pode agradar a Deus. E aqui está como ele coloca em 1 Coríntios 12,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois são loucuras para ele. E ele não é capaz de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Eu já disse isso, sempre que Paulo está dizendo que uma coisa é loucura, ou que não pode ser entendida, ele não está dizendo que as pessoas não podem entender. O que as pessoas acham loucura é isso que eu acabei de afirmar. Jesus é a alegria indizível e cheia de glória. Para a pessoa aquilo é uma loucura. Não é que ele não entendeu o que quer dizer alegria indizível e cheia de glória. É porque para ele não faz nenhum sentido para alguém Jesus ser alegria indizível e cheia de glória. É como alguém que está tentando pular de uma ponte, vai se matar, aí você vai lá e fala para ela, não pula. Poxa, a pessoa diz assim, não, vou pular porque a vida é horrível, eu vou me matar. Você vai dizer assim, isso é loucura, eu não consigo entender isso. Não é que você não consegue entender o que é pular da ponte, logo que você consegue entender isso, tanto é que você está tentando impedir ela de fazer aquilo, você entende. Quando você diz que aquilo é uma loucura, você está dizendo, olha, a vida é valiosa, é preciosa, não há nada que possa ter acontecido que faça com que isso faça sentido. Isso é uma loucura. Quando Paulo diz que para a mente natural é loucura, o que ele quer dizer é isso? Para a mente natural, deleite em Cristo, paz em Cristo, gozo em Cristo, ela está dizendo, é uma loucura. Isso não faz sentido. Alegria no dinheiro, alegria na saúde, eu entendo. Mas alegria em Jesus, Paulo, sofrer de cidade em cidade, isso é loucura, isso não faz sentido. Então é loucura, não é porque a mente espiritual não pode entender, ela não pode achar aquilo valioso. E como alguém está abraçando algo que ela acha que não tem valor nenhum, como uma coisa mais valiosa, ela só pode pensar, você está louca. Não porque você não entenda. Se você vê alguém abraçado com uma pedra, e a pessoa nunca larga a pedra, isso é um paralelepípedo. Não, isso aqui é o meu tesouro. Tu pensa o quê? Coitado do cara, é louco. O cara está com essa pedra, não para lá e para cá, isso não vale nada. Não é que você não entende o que ele está fazendo, você entende, mas para você o paralelepípedo não tem nenhum valor. Então andar com aquilo dia e noite é loucura, é isso que Paulo está dizendo. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O que o Espírito de Deus faz? Faz você confessar Jesus como Senhor, com alegria, gozo, paz, deleite. As pessoas não entendem isso. As pessoas na igreja dos nossos dias não entendem isso. É uma das maiores ofensas você dizer que as pessoas podem ter paz, alegria e gozo em Cristo hoje em dia. A pessoa vai dar 1000 explicações para ela não ter paz, alegria em Cristo. Pois são loucuras para eles. Então aqui está a maneira como Jesus colocou isso em João 6,44. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o trouxer. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ninguém pode vir a mim com gozo, alegria, deleite, reconhecer meu senhorio, fazer eu ser sua alegria. É o que Pedro disse
você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, se isso for verdade, então a resposta é a resposta de Jesus para ele: carne e sangue não revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Alguém só pode dizer que eu sou filho do Deus vivo e isso produzir afeições verdadeiras e corresponder ao que o coração sente de verdade, se o Espírito Santo fizer isso. Então, é claro que você sabe que um monte de pessoas podem dizer que Jesus é o Senhor, e que os demônios podem dizer e acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, sem o Espírito Santo. É óbvio que as pessoas podem dar sem alegria. O que a Bíblia está dizendo é que tudo que o diabo pode fazer não é a definição do que alguém vive espiritualmente está fazendo. Por isso é tão útil. Por isso Jesus disse que havia afirmações falsas do senhorio dele, de Senhor, Senhor, mas na verdade ele nunca conheceu. Então você sabe se o Espírito Santo está trabalhando na sua vida agora. É óbvio que você sabe, não é? É óbvio que isso tudo não é tudo nebuloso. É óbvio que eu se reconheço que Jesus é o Senhor sobre toda a minha vida, a história, a época que eu nasci, o dia que eu vou morrer, como as coisas vão ser. Esse senhorio dele me dá paz, me dá alegria, me dá senso de direção, me dá identidade. Não é? Porque é verdade. E talvez a gente às vezes sinta coisas que não conseguimos colocar em palavras. A Bíblia está colocando em palavras para nós. Não é? Então a pergunta: você acredita? A questão não é declarar o senhorio de Cristo, que Ele ressuscitou, e até crer de verdade nisso. Os demônios fazem. O nosso coração salta de alegria, sente a paz no fato dele ser Senhor, ressurreto, de que nele eu estou vivo para sempre, de que eu estou nas suas mãos. Isso me enche o coração de alegria, de gozo, de paz. Você vê, se isso é verdade, então o Espírito Santo está fazendo isso, porque mais ninguém pode. Ele criou e você está agindo aquilo que Ele cria. Você é feliz, mas quem é o fogo da felicidade é o Espírito Santo. Você tem paz, mas o motor dessa paz é o Espírito Santo. Ele que te leva a isso. E seu amor por Cristo é o calor, e o testemunho do senhorio dele vai ser a luz. O que Paulo fez foi trazer luz ao mundo escuro, mas era o amor por Cristo que era o calor que produzia essa luz, por isso ela era verdadeira. Assim Paulo quis dizer, quando disse ninguém pode dizer, exceto pelo Espírito, ele quis dizer que ninguém pode dizer isso e realmente sentir esse senhorio com paz, alegria, gozo, descanso, a não ser pelo Espírito Santo. Os demônios podem dizer que Ele ressuscitou dos mortos, acreditam nisso, mas não podem sentir alegria, gozo, paz. Portanto, o Espírito nos humilha, mostrando a nossa incapacidade, e Ele nos capacita. Não tem nada a ver com o que é físico, tem a ver com uma natureza nova, e Ele age soberanamente nisso. A Bíblia está cheia de ponteiros assim. Por exemplo, em 2 João 1,9 diz assim: todo aquele que segue em frente e não permanece no ensino de Cristo, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e tem o Filho. Ou em outra versão, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Isso é obviamente extremamente importante, pois não ter Deus é estar perdido eternamente. Portanto, se eu não estou enquadrado no que ele está declarando que tem Deus, então eu estou perdido. Então a gente pode ponderar a respeito disso. O que significa permanecer na doutrina de Cristo? Porque a tua vida eterna e a minha vida eterna dependem disso. Se eu não faço isso, eu não tenho Deus. É o que o texto está dizendo. Agora, se eu fizer, se eu permanecer na doutrina de Cristo, eu tenho o Pai e o Filho para sempre. Em que sentido é aquele
aquele ponto esclarecedor. Em que sentido o diabo pode permanecer na doutrina de Cristo? Bem, ele é muito competente intelectualmente, então ele não tem problema de memória. Ele não esquece as doutrinas de Cristo. Ele tem uma memória, eu diria, perto de nós, uma memória sobrenatural. E ele não só ouviu como nós ouvimos, ele estava lá. Ele viu Jesus andando e pregando, e Paulo, ele viu os acontecimentos. Portanto, ele pode permanecer na doutrina no ensinamento de Cristo, no sentido de que ele lembra desses ensinamentos. O que Cristo falou no Sermão da Montanha? Ele lembra. Falou isso. Eu estava lá, inclusive. Ele não precisa falar igual você, eu li em Mateus, não é assim? O que ele lembra? Então, quando a Bíblia está dizendo permanecer na doutrina de Cristo, não está falando sobre lembrar da doutrina, simplesmente. Porque o diabo pode fazer nisso. Ele se lembra delas. E ele acredita que elas são verdadeiras. Ele sabe que elas são verdadeiras. Ele sabe que o que Jesus falou é a verdade. E o que Paulo falou é a verdade. E o que a Bíblia diz é a verdade. Ele sabe. Então, permanecer na doutrina de Cristo não é nem lembrar e nem saber que ela é a verdade. Porque isso o diabo pode fazer e faz. Ele lembra, ele sabe e ele sabe que é verdade. Portanto, significa que, quando João diz que nós devemos permanecer no ensino de Cristo, é mais do que lembrar e mais do que crer, como um fato, que aquilo é um fato, é verdade. Porque quando o diabo se lembra do ensino de Jesus Cristo, ele lembra, ele sabe que é verdade, mas não se deleita, não tem prazer, não é um gozo em seu coração, não enche ele de alegria, não enche ele de paz. Ele não ama o ensino de Cristo, ele não se deleita nele. Permanecer não é saber que é verdade, não é não esquecer. O diabo não valoriza a glória de Cristo que é mostrada na verdade, na doutrina de Cristo. E isso não tem um peso final nas suas afeições, pelo contrário. O que João está dizendo, quando ele diz aquele que não permanece na doutrina de Cristo, ele está dizendo que permanecer no ensino é guardar a palavra de Jesus, que flui de um amor e um deleite em Deus. Jesus respondeu assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, nós iremos a ele, faremos nosso lar com ele. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então, a aplicação do princípio do diabo leva a nós aqui a buscar o que significa permanecer na doutrina de Cristo, porque a Bíblia diz que quem não permanece está perdido. Então é mais do que o diabo faz. O diabo, ele faz o quê? Ele sabe que é verdade, ele crê que é verdade, ele não se esquece da doutrina certa, mas ele não tem nenhum gozo, nenhuma alegria, nenhuma paz que flua dessas verdades. Elas não são fonte de vida para ele. O que João está dizendo é que quem permanece na doutrina de Cristo é a pessoa que se apega à verdade como uma alegria indizível e um prazer. Que todas as outras coisas que não seja que flua dessa verdade se tornam um lixo comparado a ela. Como Paulo disse, o meu desejo é conhecer Cristo. Você vê, ele permanece na doutrina de Cristo. Isso é o deleite do seu coração. A verdade sobre que o meu desejo é conhecê-lo e ter comunhão nas suas aflições, no seu sofrimento, e desfrutar o poder da ressurreição. Ou, como eu tinha mencionado em 2 Coríntios 5, 14 e 15, porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos. Todas as verdades que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele propiciou, que ele expiou, está produzindo em mim o quê? Um amor que constrange, uma alegria, um gozo. Então, esse é o tratamento de choque necessário. A minha convicção é que milhares de cristãos nominais seriam bem servidos se os seus pastores, em todos os lugares, perguntassem a eles de que forma
a tua fé em Cristo é diferente da do diabo? De que forma o teu confessar que Cristo é o Senhor é diferente do que o diabo faz? De que forma o culto que você prestou a Deus hoje seria diferente do que o diabo poderia fazer? No momento do louvor, o que aconteceu hoje que seria impossível para o diabo? Cantar? Falar palavras, que ele é santo, que ele é grande? Quando você vai dar o teu dinheiro, o que diferente há no seu dar que o diabo seria incapaz de fazer? O que seria impossível o diabo fazer na hora do ofertório, que você fez, que é totalmente impossível do diabo fazer? Se os pastores perguntassem isso às pessoas, né, de que forma, em que a sua permanência no ensino de Cristo é diferente da permanência de Satanás? Satanás lembra, Satanás acredita que é verdade, e Satanás sabe que é a verdade. Agora, de que maneira o seu crer, o seu permanecer na doutrina de Cristo é diferente disso? Então, de fato, todo crente, não apenas o nominal, todos nós devemos perguntar a nós fazer essas perguntas. Por exemplo, como minhas orações são diferentes da oração que o diabo faria, né? Ou executaria. Você pode dizer, o diabo pede coisas, a gente viu o diabo pedindo. A gente viu o diabo pedindo, por exemplo, para entrar num porco. Não é? Você deixa entrar num porco, você permite. É um pedido a Deus. É um pedido que um demônio pode fazer. Há coisas que um demônio pode pedir a Deus, você vê? Qual a diferença? O que eu peço a Deus que um demônio seria totalmente incapaz de impedir? Por exemplo, em Lucas 22, 31, um demônio, Jesus conta que um demônio pediu algo a ele. Ele diz assim: o demônio, Satanás, pediu para cirandar vocês como trigo. Ele fez um pedido. Eu quero cirandar eles como trigo. Você deixa? Você permite? É um pedido. É uma espécie de oração. Você me dá isso? Você me dá essa permissão? Você vê, ele fala com Deus. Ele pede coisas a Deus. Você vai ver várias vezes demônios falando com Jesus e pedindo coisas a Jesus. Então Satanás não tem nenhum problema com seres humanos orando por comida, roupa, saúde, paz relacional, sabe assim? Paz no casamento, paz com os filhos, paz na cidade, sucesso financeiro, boas notas nas provas, enfim. A razão pela qual o diabo não fica bem com essas orações é que elas só expressam desejos que um coração não regenerado pode ter. Um homem não precisa nascer de novo para querer ter paz em casa, dinheiro no banco, boas notas na escola, ir para uma boa faculdade. Tudo isso o demônio, como um homem natural, pede a Deus e deseja sinceramente ter. Não é? E um demônio pode pedir qualquer coisa consistente com a sua natureza também. Você não precisa nascer de novo para pedir comida a Deus. Todo ser humano quer comida e pedir roupa, saúde, sucesso. E você não precisa nascer de novo para pedir a Deus que forneça essas coisas para você. Quando Jesus nos ensinou a orar, nosso tempo acabou, né? A gente vê que o início da oração é: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois que a oração passou por essa fase, aí ele pensa assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você vê? Eu lembro que uma vez nós estávamos meditando sobre esse texto, e na verdade você tem 6 pedidos, mas na verdade você tem um pedido só. O resto é só quando você está orando de verdade. O resto só é assistente do pedido que essa oração é. Essa oração, na verdade, o primeiro pedido é a oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Nós queremos que o teu nome seja reconhecido pelo que ele é, ter o peso final em todas as coisas, ter a glória
que é devida ao seu nome, em tudo. Sabe que glória, a palavra glória quer dizer peso, né? E tu que tem mais peso, esmaga o que não tem. Tu está andando na calçada, cai um elefante do 10º andar, te esmaga, porque ele tem mais glória que você. Se uma pena cai, não te esmaga, porque você tem mais glória que a pena. Mas se cai um piano na sua cabeça, te esmaga também, porque o piano tem mais glória que você. Por isso que a palavra glória é a mesma da palavra peso. O que está dizendo é que o teu nome tem o maior peso sobre todas as coisas. Então, santificado seja o teu nome. Aí o resto da oração é o quê? Para o que está no céu, santificado seja o teu nome. Esse é o pedido. Aí, venha a nós o teu reino. Por que a gente quer que o reino de Deus venha? Porque o nome dele só pode ser santificado se o reino dele vir. Então, venha a nós o teu reino para que o teu nome seja santificado. Seja feita a tua vontade como ela é feita no céu, porque a única maneira do teu nome ser santificado é se a tua vontade é feita, senão nós estamos desonrando o seu nome. E o resto da oração, quando vem para o mais mundano, comum, só é oração porque está subordinado àquilo, é oração de verdade. Me dê o pão nosso de cada dia. Deus, eu preciso de comida para me viver uma vida que te honre no mundo. O meu corpo físico precisa de alimento. Você vê, o alimento não é a coisa final é que o teu nome seja santificado através da minha vida. Então, me dê o que é necessário, como vir teu reino, como a sua vontade ser feita. Perdoa os meus pecados, porque o pecado te desonra. O pecado é o oposto de santificar o seu nome. Então, perdoa os meus pecados, porque assim o seu nome será santificado. Não me deixe cair em tentação, porque se eu caio, o teu nome é desonrado. Você vê, isso vai entrelaçando a eternidade, a glória de Deus na nossa vida comum. Isso o diabo não poderia orar, você vê. Pedir comida, saúde, essas coisas o diabo não teria um problema, porque você não precisa nascer de novo para pedir comida, roupa, ou querer sentir, não sentir a agonia da culpa, mas querer que o nome de Deus seja santificado, exaltado, esteja sobre todas as coisas. Essa oração o diabo não pode fazer. Certamente o diabo não pediu para peneirar Pedro para o nome de Deus ser glorificado. Ele queria o oposto. O diabo não queria fazer o que fez com Jó, para que no final Jó dissesse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus lábios te... Não era isso que ele queria. Ele queria o oposto. O diabo não pode pedir, ele pode pedir coisas a Deus, mas ele nunca pode pedir as coisas a Deus com o objetivo final do nome de Deus ser santificado. Se a minha oração, se o que eu estou pedindo não tem esse objetivo, eu estou orando com Satanás. Isso não tem nada de espiritual, não aponta para nada. Então a conclusão é que essa petição, apesar de eu estar orando, eu tenho que perguntar, a olhar para as minhas orações: essa é uma oração que o diabo poderia fazer? Se ela está apontando para o oposto daquilo que devia ser. Portanto, a gente faria bem de aplicar o princípio que eu chamei num texto de o princípio exegético do diabo a tudo na nossa vida, tudo na nossa vida espiritual. O diabo pode fazer isso. A Bíblia está sempre dizendo sobre algo além do que o diabo pode fazer quando está falando sobre nova natureza. E a fé verdadeira salvadora, há uma fé, mas esse crer e esse tremer, isso é algo que o diabo pode fazer? Não é a definição de fé salvadora. Há o dever de permanecer no ensino de Cristo, lembrar do ensino, acreditar que ele é verdade. É óbvio que não. É por isso que Jesus disse assim: aquele que me ama guardará a minha palavra. Você vê, guardar a palavra não é amar, mas é o resultado de amar. Guardar assim, o diabo não pode. O dever de permanecer no ensino de Cristo, o dever da oração e todos os deveres, sem esse tipo de tratamento de choque. O cristão nominal nunca pode acordar para o fato de que estão acreditando, estão orando, estão crendo, estão ofertando dinheiro, estão cantando de uma maneira que o diabo pode fazer. Portanto, Paulo diz: quando você dá o dinheiro, o coração tem que estar com a afeição
que não corresponda à tristeza nem necessidade, mas à alegria. Porque é isso que diferencia o que o diabo poderia fazer do que da nova criatura. Quando você crê, tem que estar produzindo o que? Gozo, paz e alegria no vosso crer, é o que Paulo diz. O diabo crê, mas ele não tem paz e alegria nisso. Gozo. E nem orando, como o diabo faz. O diabo pode pedir coisas a Deus para que seus próprios interesses e agenda avance. É óbvio que acaba sempre sendo frustrado como homem. Qualquer coisa que o homem natural pode pedir a Deus não evidencia a verdadeira oração no meu coração, mas quando tudo o resto é pedido por causa do santificado seja o seu nome. E se nós só pudermos fazer coisas que o diabo faz, então nós estamos tão perdidos quanto o diabo. Se nós só podemos orar como ele ora, declarar que Jesus ressuscitou dos mortos, declarar que ele é o Senhor, permanecer na sua doutrina e fazer todas essas coisas exatamente como o diabo faz, chamar ele de Senhor, então nós estamos tão perdidos quanto ele. Por isso, esse princípio é fundamental para nortear, para ser essa bússola, não é? Para ser o nosso norte em todas as coisas na nossa vida espiritual. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor Deus, que todos nós juntos aqui sejamos homens que abracem a Tua palavra. Nós sabemos, Senhor Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, corta profundamente tantas coisas, Senhor Pai, em nossas vidas que não devem estar lá, e assim nós somos santificados. A nossa oração é que isso tenha sido feito no coração de todos nós nesta noite. Todos nós precisamos igualmente da Tua palavra. Não há ninguém que precise mais da Sua palavra do que o outro, Senhor Pai, entre nós e entre os homens. Nós precisamos desesperadamente, Senhor Pai, da Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor Deus, é vida, Senhor Deus. A Tua palavra, Senhor Deus, produz a vida em nós. Tudo que nós precisamos é da Tua palavra final, Senhor Deus, criando uma nova natureza, sustentando essa nova natureza e produzindo todos os afetos dessa natureza. Nós Te entregamos a vida de todos nós aqui nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Come to